Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o Diego. Eu vim falar um pouco sobre a minha experiência na prova da SpaceX de 2022 para ingresso em 2023. E eu vou falar um pouco sobre o que eu achei da prova, a minha experiência lá e depois eu falo as notas, tá? Bom, vamos lá. Primeiro dia de prova. Primeiro dia de prova, eu o fator dificuldade, eu não senti exatamente isso, mas eu senti um grande problema para mim que foi o tempo. O tempo foi um fator que me abalou muito. Principalmente porque eu deixei para fazer a redação por último. Foi um erro para mim, eu não costumava fazer isso nos simulados. Então, o fato de fazer isso me atrapalhou muito. Quando faltava 2 horas de prova, eu já comecei a ficar preocupado com a redação e eu não tinha feito metade das questões de física e de química. E bateu aquela sensação de tipo, pô, não consegui fazer metade das questões, o tempo já tá acabando, vou ter que fazer a redação. E durante a prova eu senti aquela sensação de meio que, pô, não vou passar esse ano, não vai dar. Isso foi horrível pra mim. Daí quando eu cheguei em casa, eu tava pensando em corrigir a prova, mas eu pensei, eu e meu amigo pensou, ele também me deu a dica. Como ele foi fazer a prova comigo, mas ele não queria ingressar, então ele corrigiu, ele não tava nem aí. Daí ele falou, pô, se você foi bem e você corrigir, você pode se acomodar, porque você foi bem no primeiro dia e no segundo dia você pode se acomodar. E se você achar que foi bem e tiver ido mal, vai abalar seu psicológico. Daí eu acabei que eu não corrigi a prova do primeiro dia, e que foi a prova onde eu fui pior. Já no segundo dia eu fui fazer a prova, corrigi o problema do tempo, que tinha sido um fator preocupante para mim no primeiro dia, e eu fiz a prova realmente mais rápido. E isso foi um fator diferencial para mim, porque é, com, quando eu tinha batido 3 horas e meia de prova, a prova tem 4 horas e meia. Então, quando bateu 3 horas e meia, eu já tinha praticamente terminado todas as questões de geografia, história e inglês. E as últimas 5 questões de matemática que eu realmente estava sentindo mais dificuldade, eu tive por 1 hora para fazer. E isso foi maravilhoso para mim. Então, o problema para mim durante a prova realmente foi o primeiro dia, foi o fator tempo, que eu consegui corrigir no segundo dia. Vamos lá. Minhas notas foram português 12 de 20. Por incrível que pareça, quando eu corrigi com o gabarito extraoficial, eu tinha feito 9 questões e eu fiquei bem preocupado. Eu disse, pô, acho que não dá, talvez não dê pra livrar a mediana, porque no passado a mediana foi 9, eu acho. E eu tava bem preocupado. Mas quando saiu o gabarito oficial, preliminar oficial, minha nota subiu pra 12. E aí eu fiquei mais tranquilo, pelo menos em questão de mediana. Física, pelo gabarito extraoficial, eu tinha feito 5 questões. E quando saiu o gabarito oficial preliminar, subiu pra 6, que também me ajudou bastante. Creio que física dê pra livrar a mediana tranquilamente. E química eu fiz 5 questões. Normalmente eu acho que a mediana de química é 5 questões mesmo. Então, eu não sei, o pessoal tá falando muito que o primeiro dia foi meio complicado, que química veio diferente, que física subiu um pouco o nível. Português eu senti um pouquinho de dificuldade, mas o problema principal para mim foi literatura. Eu tomei muito barra em literatura, infelizmente, erro meu. Mas é isso, eu acho que dá pra livrar todas as medianas. Já no segundo dia, minhas notas foram muito melhores. Matemática foi uma surpresa pra mim. Eu consegui gabaritar a prova, fiz 20 questões das 20. Geografia, que sempre foi meu ponto forte, principalmente geopolítica, era um ponto forte meu, mas não caiu muito de geopolítica, e ainda assim eu consegui fazer 11 questões das 12. A única questão que eu errei foi aquela questão do Mercosul, que eu até ia marcar o gabarito certo, mas eu disse, não, nessa eu vou contra o meu instinto e vou marcar outra, que eu tava na dúvida e acabei errando. História, eu fiz 9 questões das 12. Não achei nota boa em história. Obviamente, em comparação ao ano passado, se eu tivesse feito 9 ano passado seria uma nota boa, mas esse ano a prova não veio tão difícil. Então, foi uma nota boa. Dava pra ter ido melhor, mas foi uma nota boa, isso é fato. E em inglês eu consegui fazer 10 das 12. Em inglês eu esperava fazer umas 8, no máximo, se caísse mais gramática, porque eu não estava bem em gramática de inglês. Mas eu fiquei satisfeito com a nota, de qualquer forma. A média final minha foi 77,283. Então, assim, eu tô meio naquela dúvida. Talvez a média baixe. Se a média baixar, dá pra brigar pelas vagas. Mas enfim, eu não. Ainda tem redação também pra ser corrigida. A redação foi um tema. Minha sorte foi que eu já tinha feito esse tema em casa estudando recentemente. Mais alguns comentários sobre a prova. Física, a questão de tempo foi. O tempo foi totalmente meu inimigo. Mas na parte de eletromag, minha sorte foi que eu tinha estudado eletromag muito recentemente. Acho que em uma semana eu rushei eletromag e consegui pegar em uma semana. E as duas questões que caíram, eu consegui acertar. Infelizmente, aquela questão do circuito eu errei. Não sei porquê, eu não achei o gabarito, mas as duas de eletromag eu acertei ainda bem, e foi o diferencial pra mim. Assim como termodinâmica também, que eu revisei um pouquinho antes da prova.
Matemática eu realmente não esperava acertar tudo, porque eu tinha uma certa dificuldade em probabilidade e análise combinatória, mas a de probabilidade e análise combinatória veio tranquila, então deu para cartear. A de matemática, a questão que eu achei mais difícil foi a questão dos ângulos. Cadê? Foi essa questão aqui, a questão 19 do modelo D. Nessa questão aqui eu não estava conseguindo achar o gabarito. Eu achei que a solução era π sobre 8. Daí eu pensei, pô, mas é uma equação trigonométrica, então não vai ter só um ângulo como resposta. E eu tive que realmente fazer o gráfico das duas funções para conseguir achar o gabarito. Eu fiz os gráficos, fiz o período, analisei o gráfico e fiz a intersecção deles e achei o gabarito. Então, assim, foi uma questão meio complicada para mim, assim como a questão do sistema também, que eu tive que fazer várias vezes para conseguir achar o gabarito. E talvez a pessoa tá falando que talvez seja anulado. Enfim, foi isso. Assim, eu também me identifiquei muito com o relato do Luiz Henrique, que, pô, acho que ele teve quase a mesma nota que eu acho. E no primeiro dia ele também sentiu muita dificuldade. Já no segundo ele também foi bem. E meu amigo também vai gravar um vídeo, um relato dele, que ele foi fazer a prova comigo também, o Manuel. Então talvez eu deixe o link do relato dele aqui na descrição ou em algum lugar. Beleza? Tranquilo? Valeu, pessoal. O que eu tenho pra falar é só que se você ainda tem chance de fazer a prova e não tiver ido tão bem, mantenha a cabeça no lugar, ficar tranquilo, que ano que vem tem mais e eu espero que você tenha condições de poder fazer a prova de novo. Quem não tem mais idade, infelizmente, desde que você começa a prestar o concurso, você já sabe que é algo que pode acontecer, você não conseguir por algum motivo, então tentar sempre manter a cabeça no lugar, acho que é o mais importante, tá? Então, muito obrigado, pessoal, e valeu.